Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos começar agora uma parte do evento, né? Que vai ser a mesa de debate. A gente vai tentar fazer aquele estilo que tem sido comum em alguns eventos, de conversa fiada. Ou seja, vamos tentar provocar, né, as pessoas para participarem, para fazerem suas perguntas e tentar ver quais são os aspectos que, às vezes, de todas as discussões que nós vimos nas apresentações pela manhã, a gente pode tentar potencializar ainda mais a discussão agora de tarde, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo essa conversa fiada, né, sobre o contexto dos medicamentos biológicos, né, biosimilares, na ótica do controle social. Nós vamos ter alguns debatedores que estiveram aqui pela manhã fazendo suas apresentações, então eu vou convocá-los, né, pela seguinte ordem. A doutora Daniela Cerqueira, né, representando a Anvisa. Eu vou falar uma das representações, pelo menos, para ficar mais fácil, né? Doutora Daniela Cerqueira, representando a Anvisa. Agradecendo desde já a sua presença aqui, a disponibilidade, né? A doutora Débora Crespo, né, representando o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hepatologia da Amazônia. Gente, vamos fazer uma salva de palmas para as pessoas que estão vindo aqui, né, para agradecer já, desde já, a participação. O nosso companheiro José Marcos, né, representando o Conselho Nacional de Saúde. Nossa companheira Sônia Fortuna, representando o Fórum, né, de Patologias do Estado de São Paulo. O doutor Tiago Farina, representando o Instituto Oncoguia, né? E, por último, o professor doutor Valderílio Feijó, né, representando a Universidade Federal do Paraná. Pode ser assim, doutor? Nós vamos fazer assim, nós temos algumas regras bem simplesinhas para esse nosso debate da tarde, né? Que é o seguinte, a maior parte de vocês já verificou as apresentações pela manhã, então nós temos uma base, né, que acho que deve ter promovido diversos questionamentos para vocês já devem estar com isso anotado. Nós pediríamos às pessoas que estão aqui presencialmente que trouxessem suas perguntas, né, por escrito, se possível, tá bom? Isso facilita ainda mais. E as regras básicas, conforme eu conversei com o pessoal da comissão organizadora, são as seguintes. Assim, 1 minuto para perguntas, né, se for no microfone, tá bom? 3 minutos para a resposta, no caso de cada um dos palestrantes que, né, resolver dar a resposta. Nós vamos fazer blocos rápidos de 3 perguntas, tá bom? Para facilitar ainda mais de que a gente não perca o foco. Os requisitos, como sempre, num momento como este, são aqueles que todo mundo já conhece. Tentar ser o mais claro possível, né? Ter clareza, ter objetividade na pergunta, ter o foco, né, sobre os assuntos que a gente está tratando aqui nesse seminário. E nós também temos a possibilidade de participação, tanto da plateia que está aqui ao vivo com a gente, né, quanto dos participantes virtuais, aqueles que estão nos assistindo, né, pela internet. Então, nós pedimos, nós vamos tentar fazer assim, se tiver perguntas, né, blocos de perguntas da internet e aqui da plateia, nós vamos tentar dividir os blocos. 3 perguntas, né, da internet, 3 perguntas daqui da plateia, tá bom? E pedindo às pessoas que nos assistem pela internet que procurem colocar seus dados mínimos como nome, localidade e instância, né? Se tiver alguma instância de representação, pode ser feito dessa forma, ok? Antes da gente começar, eu queria só fazer um apanhado rápido para tentar lembrar, e pode ser que alguém não tenha visto as apresentações pela manhã. Nós tivemos a primeira mesa que era para falar o que são esses medicamentos, né, biológicos, onde a doutora Débora Crespo procurou falar sobre a questão, as definições gerais, né, sobre os medicamentos, como é que se dá o processo de monitoramento e controle de qualidade das indústrias farmacêuticas, a questão dos
são produtos importantíssimos para a saúde de alguns portadores de patologia. Então, como estão, por exemplo, já é uma provocação minha, como estão as doenças negligenciadas hoje em dia, né? Então, é algo para a gente já começar a pensar. Posteriormente, também, como tratar das questões de que alguns estudos de medicamentos eles vão mais só até a fase 3, por exemplo, e como fica a fase 4, que trataria da questão dos efeitos adversos, né? Já é uma provocação. A Sônia, né, do FOPESP, nos trouxe algumas considerações que envolvem a questão dos comitês de éticas em pesquisa, a nossa participação social nesses comitês, né, a questão de representatividade. Basta ser eleito e ir representar dentro de um CEP? Como é que fica a questão de legitimidade também? E a questão de orientar a representação para sair do plano individual e ir para a questão, né, do ponto de vista coletivo. Além disso, nós tivemos, na segunda mesa, já sobre impacto da farmacovigilância, o doutor Valderílio Feijó, tratando da diferença entre drogas genéricas e drogas biológicas, né? A diferença básica, falando de cada uma delas, traçando um histórico da evolução da ciência até nós chegarmos, né, a esses produtos biológicos hoje em dia. Posteriormente, ele falou também sobre as necessidades, né, de implementação de políticas de boas práticas de manufatura junto às indústrias, né, farmacêuticas, isso é muito importante. Também falou sobre imunogenicidade, né, e monitoramento ao longo do tempo sobre a questão de avaliação dos problemas que podem advir depois daquela questão, assim, você promove um produto e como é que fica o monitoramento posterior à comercialização. Também falou sobre as questões que tratam de obrigação de notificação, né, dos documentos que fazem notificação de efeitos adversos, as regras básicas assim sobre farmacovigilância, registro de imunobiológicos. E uma coisa preocupante que pode ser motivo para o nosso debate é do quanto nós ainda temos um percentual muito grande de médicos que não sabem também o que são medicamentos biosimilares. A gente precisa mudar isso. São as pessoas que precisam saber o que vão prescrever para os seus pacientes usuários, né? E das avaliações pré e pós-marketing. Como tratar da questão de conflito de interesse também, né? Inclusive de associações de pacientes, né? Aquela coisa de o conflito entre o interesse financeiro e o direito à vida também. Por final, nós temos ainda aqui, com José Marcos, nos trouxe as questões envolvendo a política de farmacovigilância, né? A resolução 338 do Conselho Nacional, como a gente deve sair do debate somente técnico-científico e envolver também para o plano do controle social, né? O que tem a ver a judicialização, né, de medicamentos no Brasil com o que a gente está tratando aqui, e também uma avaliação da discussão do tema de biosimilares pela perspectiva dos impactos, sejam eles sociais, econômicos, políticos, culturais e até ambientais. Vejamos onde é que nós devemos provocar essas discussões. Isso foi muito bom, José Marcos, né? Ele trouxe todas as instâncias onde a gente deve atuar mais fortemente, né, tratando desses assuntos. E depois, a doutora Daniela Marreco, da Anvisa, falou sobre a Lei 6.360, né, que regula o registro de medicamentos no país. Falou também sobre as resoluções de diretoria colegiada que tratam especificamente dos produtos biológicos, né, traçando o histórico de como é que foram essas resoluções ao longo do tempo. Quais são os medicamentos que podem ser considerados biológicos? E nos traz algumas reflexões também que a gente precisa fazer aqui para a discussão, tipo,
quais as políticas de incentivo ao aumento da capacidade tecnológica do Brasil? Né? A gente acha que já está tudo resolvido, mas será que a gente não poderia estar produzindo mais ainda, né, tecnologicamente, na questão dos biosimilares, inclusive? Como promover acordos, parcerias, para ampliar a base científica, né, do nosso país? Também traz as questões de vias regulatórias para o registro, que nos fazem pensar como está a participação comunitária nesse processo. Okay? E ainda, como regular e tomar atitudes frente a problemas graves de ocorrências advindas do uso, né, dos produtos biológicos. Vamos ver se, por fim... Dr. Tiago falou de democracia e participação popular, os princípios da sociedade que estão, inclusive, dispostos na nossa Constituição Federal. Falou sobre participação da comunidade, e, inclusive, tratando das diretrizes do SUS, que estabelecem a nossa participação como usuários lá naquele espaço. Quais os contextos, né, do novo cenário democrático? Né? Como a gente vai se posicionar frente às tendências da globalização da informação e interatividade que a gente pode promover, né? Está aí, os espaços estão aí, os instrumentos estão aí, como é que a gente pode fazer para potencializar essa discussão que a gente está presenciando hoje aqui? E também sobre legitimidade, né? Até que ponto a gente está legitimado para discutir certas coisas? Basta, é aquilo que nos falou a representante do FOPESP, basta ser, ou nós podemos também sair do amadorismo para o profissionalismo das discussões, né? Para buscar questionar os assuntos com mais base, procurando, né, entender marcos regulatórios e tudo mais. Isso é muito importante. Boa tarde a todos. Meu nome é Sara Miranda, sou do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Represento o SATENG, que é o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. E eu tenho uma preocupação muito grande, que eu gostaria que o doutor Feijó ficar melhor, né? E a doutora Débora, doutora Sônia, né? Que faz parte de pesquisa, que pudesse me dar essa orientação. Eu trabalho há quase 24 anos no Hospital Municipal Souza Guiar, o maior hospital de emergência da América Latina. E eu tenho uma preocupação muito grande ao cuidar do paciente, que o médico ele faz a prescrição, mas quem fica mais cuidando do paciente é o profissional de saúde, né? E a gente que passa para o médico, como é que está essa resposta enquanto medicação? E o que ocorre é que quando eu me preocupo muito com a saúde da população negra, que é um debate que já vem de muitos anos, e eu tenho percebido, e não só eu, com outros profissionais também, que quando você faz uma medicação, eu vou citar um exemplo, a hipertensão arterial, que ela tanto dá no branco, quanto ela dá no negro. Hoje, inclusive, a criança, o adolescente, ele sofre de pressão arterial. Eu tenho um neto com 19 anos e que, outro dia, do nada, eu tive que levar ele para o hospital com 19 por 14 de pressão, e ele conversando naturalmente. Se eu não fosse uma pessoa da área de saúde, eu não teria como detectar isso. Então, a minha preocupação e a pergunta é a seguinte: quando eu faço uma medicação prescrita, seja ela original ou genérica, digamos num paciente negro com a pressão de 22 por 16, né? Ambas, até a mínima, também muito alta. E eu tenho um branco que tem esse mesmo quadro de pressão 22 por 16. E eu faço a mesma medicação prescrita pelo médico, a mesma dosagem. E eu vejo a diferença do resultado, do efeito dessa medicação no paciente. Então, a minha pergunta é o seguinte: nesse biosimilares, qual o estudo, a pesquisa que tem sido feita para ver esse diferenciamento do uso medicamentoso no negro, que faz um efeito, e no branco, que faz um outro efeito? Se tem um estudo nesse sentido. Tá? Essa é a minha pergunta. Ok, obrigado. Próximo. E nós vamos passar para as respostas. Boa tarde, não dá para eu ficar de pé, mas eu estou aqui no finalzinho. E eu sou a Laís, associada da Abrapar, de Brasília. E, assim, eu queria saber como será identificada na farmacovigilância
as reações adversas dos biológicos e se essa responsabilidade será apenas da indústria ou a Anvisa fará essas identificações. Ok. Podemos passar, então, gente, fica muito difícil para os nossos palestrantes conseguirem dar conta de lembrar de todas as perguntas. Então, assim, o melhor é a gente tentar responder logo as 3. Na realidade, uma pessoa teve 3 perguntas, outra já teve... Então, assim, fica muito difícil. A gente também tem que colaborar, ok? Vamos passar primeiro... Já tiveram 3 inscrições agora. Podemos passar logo, doutora Débora? Houve uma mudança no material, nos produtos para pessoas com Alzheimer. Nessa transição da quebra de patente para o oferecido pelo governo, nós ficamos alguns dias, algum tempo, sem o medicamento. Inclusive com uma falha que seria quase que humana. Eu investi muito nisso dentro do centro de saúde que eu frequento, porque o medicamento estava no centro de saúde, mas a prescrição médica era o princípio ativo, 10 miligramas. Essa era a prescrição. O posto de referência de medicamentos de alto custo tinha o princípio ativo sendo em 5 miligramas. A fila rodava em volta lá. E nós não tínhamos uma solução. Por quê? Foi quebrada a patente, mas não tinha o medicamento de 10 miligramas. E não podia dar 2 de 5, porque a prescrição era por de 10. Então, veja, isso é uma questão quase que impossível. Tem que ter um senso crítico para isso. O que eu fiz? Sendo do posto, subi, chamei a geriatra, chamei o pessoal e falei, olha, vocês do posto vão ter que dar uma solução. Nós temos 2.500 caixas de medicamento de 5 miligramas e temos uma fila de 600 pessoas. Então, se não tem o medicamento básico, o medicamento original, passamos para o medicamento genérico e temos ele aqui, vocês vão ter que fazer a mudança da prescrição, que foi uma luz que nós tivemos e que pudéssemos resolver a questão. Mas a quebra de patente ainda é uma questão muito delicada para nós, usuários, aqueles que utilizam pessoas com patologias, porque não dá para entender. Não dá para você compreender. Se tem um medicamento de 5, por que não passar 2 caixas? O que é isso? Protocolo. Né? São questões formais que nem o posto pode passar por cima. Então, eu creio que a quebra de patente deve, antes de ser feita, preparar, mais uma vez, um conhecimento do grupo que trabalha com isso, da Anvisa, do governo, para se preparar e ter um medicamento na hora que retirar o outro. Né? Principalmente medicamentos que não podem ser interrompidos. Um dia, numa doença como Alzheimer, como a diabetes, como psoríase, que não tenha o medicamento para ser utilizado, é muita coisa na nossa vida. A gente perde muito. Então, eu creio que a quebra de patente tem que ser ligada já à utilização do outro medicamento que o governo possa estar disponibilizando. Respondi? Se eu não me engano, boa tarde mais uma vez. Estou me sentindo no clube do bolinho, que os homens ficaram à direita aqui, as mulheres foram para lá. Eles contra elas, né? Mas as 2 perguntas, Mansur, né? Mansur fez 2 perguntas na sequência. A primeira sobre os biosimilares, se os biosimilares vão ser realmente úteis, se há vantagem. Lógico que há vantagens com biosimilares. Tanto é verdade isso que a própria indústria farmacêutica inovadora tem seus segmentos para a produção de biosimilares.
várias das indústrias, eu não vou citar nomes aqui, mas várias delas têm divisões aí para a produção de medicamentos biosimilares. Então, não é só uma questão de a grande indústria contra as empresas de biotecnologia menores, etc. É uma questão de mercado, uma questão mercadológica. Vai entrar porque isso, cada biosimilar vai abocanhar uma pequena fatia das drogas inovadoras. É mais ou menos isso que eu vejo em relação à questão dos biosimilares. Agora, eventualmente, pode ser que um biosimilar, ou um biocomparável, como é a terminologia que a Anvisa usa, né? Não usa essa terminologia biosimilar, nem biogenérica. Em Israel, eles usam essa terminologia. Eu acho que biogenérico não se aplica definitivamente, mas pode ser que um biocomparável possa ser melhor, inclusive, do que uma droga inovadora. Há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade. Agora, de uma maneira geral, eu acredito que se nós tivermos um bom controle social em relação... Aí volta aqui ao princípio do fórum, em relação à vigilância desses medicamentos, ao próprio registro, etc., eu acho que aí nós só teríamos a ganhar, se a gente trabalhar dentro dessas limitações e controles. E com relação à pergunta da dona Sara, que perguntou sobre os negros, na verdade, os estudos com drogas biológicas não separaram estudos com negros e brancos. Nenhum dos estudos fez isso. O que acontece são subanálises, às vezes, dentro de cada estudo. E o Brasil hoje tem sido uma fonte muito rica para estudos clínicos, porque a gente tem uma população muito miscigenada, né? Nós encontramos genes indo-europeus, africanos, etc., etc. O Brasil se presta muito para estudos clínicos. As grandes companhias estão abrindo os olhos para isso, e já nos últimos anos tem vindo muito estudo para o Brasil. Eu acho que isso se resolve, logicamente, com subanálise, mas ainda não é uma preocupação dos biológicos, de separar nesse ou naquele grupo, negros ou não negros, hispânicos ou não, caucasianos, etc., seja lá qual for o grupo. Ok? Bom, bom, o som saiu muito alto, mas, na realidade, eu acho que tem algumas questões extremamente importantes. Acho que a primeira que foi direcionada, que está ligada ao artigo 96 da Constituição, e a questão de financiamento, acho que é importante a gente ter claro que há uma discussão hoje nacional, aliás, há uma discussão internacional de investimento em saúde, né, o quanto a gente investe em saúde, que não pode ser significado, não pode ter o sentido de gasto. No conjunto da saúde, eu acho que já tem um debate acumulado hoje aqui no Brasil, pelo pessoal que luta pela reforma sanitária, bem para os conselhos de saúde. E volta agora na 14ª Conferência Nacional de Saúde, é que nós temos recursos insuficientes hoje para dar conta da demanda necessária para você, de fato, ter uma resolutividade na ponta. Então, você tem uma queda de investimento na atenção primária, mas há um alto investimento hoje na atenção, na média complexidade e na alta complexidade. Por outro lado, existe também um debate relacionado à tabela SUS. Então, nós fizemos um debate na cidade de Sorocaba recentemente, que se nós aumentarmos a tabela SUS em 100% hoje para todos os procedimentos, ainda eles serão insuficientes para cobrir, de fato, aquilo que preconiza o artigo 96, saúde e direito de todos, né, mediante políticas econômicas e demais. Então, se a gente pensar nas políticas econômicas, então a gente vai voltar para um outro debate, que é justamente a regulamentação da EC 29, que traz os percentuais, mas, aliás, a emenda constitucional ela define os percentuais de investimento da dotação orçamentária do município, mas a regulamentação é que vai trazer a punição para o gestor que, de repente, não vai fazer o investimento adequado. Acho que a sua pergunta ela é extremamente pertinente, porque, direto ou indiretamente, a gente está falando de uma política de Estado. Ela está associada... Já estou sendo boicotado. Ela estará associada à política de assistência farmacêutica. Quiçá, então, a médio ou longo prazo, nós temos, então, na política de assistência farmacêutica, uma grade de medicamentos que contemple a necessidade de incorporação de novas tecnologias, e aí, no caso, os medicamentos biológicos ou biosimilares, na grade de medicamentos do Sistema Único de Saúde. De uma forma geral, está ligada, sim, a financiamento. Mas eu queria chamar a atenção que esse debate, então, ele vai estar relacionado, talvez nesse momento seja complicado a gente separar o joio do trigo,
as emendas parlamentares que desconfiguram o orçamento do Sistema Único de Saúde, porque você acaba tendo duas destinações para o mesmo recurso, e enquanto a gente não tiver uma gestão municipal, estadual e até uma gestão federal que, de fato, consiga fazer o máximo com o recurso, né, a gente vai ter ainda falta de dinheiro público. O que temos que ter claro, desculpa, já estou estourando o tempo, é que o recurso é infinito, mas não quer dizer que não tenha que ter investimentos. E aí eu acho que a pergunta que nós fazemos para todos nós, qual que é a atividade e a estratégia que nós temos nas nossas localidades para exigir do responsável pelo uso do recurso público o melhor uso do dinheiro público. Então, porque denúncias não vão faltar de investimento, de ações ou de empreendimentos que não chegaram a lugar nenhum. Eu só queria chamar a atenção, então, para nós aqui ainda sobre as perguntas que foram aqui colocadas, a questão de ser ético ou não, seja o conselheiro ou seja o Conselho de Saúde. Eu acho que dentro do âmbito do debate que compete ao Conselho Nacional de Saúde, aos Conselhos de Saúde e aos conselheiros, diretamente nós não vivemos essa questão de conflito de interesses. Aí a questão ética é qual que é o meu posicionamento que ele não caracterize interesses pessoais, mas possa caracterizar o interesse maior da sociedade. Então, acho que mantendo o princípio ético dos interesses gerais da sociedade, a gente consegue caminhar. Por fim, não querendo me estender, acho que tem um debate que está permeando aqui, que ele está surgindo entre nós, que me parece que talvez seja necessário um outro seminário. Licenciamento compulsório é uma coisa, vencimento de patente ou perda de patente é outra coisa, né? Não existe quebra de patente, gente. A patente não se quebra. Ou a patente ela venceu, porque o laboratório, depois de 10 anos, foi o prazo que ele tinha para ter a patente para comercializar aquele determinado insumo, ou o governo entrou com um licenciamento compulsório porque aquele medicamento é de interesse público, é uma emergência nacional. Então, acho que esse é um outro debate que a gente precisa fazer, porque é importante esclarecer para o controle social o que é vencimento de patente, o que é licenciamento compulsório e quando ele, de fato, é aplicado, que está ligado aos genéricos, que está ligado aos biológicos e que está ligado aos medicamentos de síntese. Era isso que eu queria trazer. Obrigado. Boa tarde a todos novamente. Eu queria aproveitar o gancho do Zé Marcos. Essa questão do financiamento da saúde, dois problemas que são recorrentemente falados, que é a falta de recursos e a ineficiência da gestão, né? São problemas realmente patentes e que precisam ser discutidos. Agora, com relação ao financiamento especificamente, muito se fala da regulamentação da emenda 29, né? Vamos regulamentar a emenda 29. O que é a regulamentação da emenda 29? Né? Falar regulamentar a emenda 29 é fácil, mas o que significa regulamentar? Né? Há pelo menos 4 projetos de lei que cada um deles tem detalhes que cada regulamentação é de um jeito. Então, assim, talvez seja um outro tema para debate, entender o que está para ser regulamentado. Né? Tem um projeto que é com CPMF, nova CPMF, a tal CSS, Contribuição Social da Saúde, que vai um número X de recurso. Tem a regulamentação sem a CSS, que é outro. A gente é a favor ou é contra a CSS? Eu confesso que eu mesmo não tenho ainda essa opinião formada. Porque se você for pagar o imposto que eu tenho certeza absoluta que vai para a saúde, pessoalmente, eu falo como Tiago, talvez pagar sem problema. Agora, se é para pagar o imposto que vai ser fatiado para recursos do turismo, etc. e tal, aí é outra coisa. Então, assim, são pelo menos 4 projetos de lei que estão tramitando, e cada um deles tem detalhes que dependem aí o que vai ser a regulamentação da saúde, e uma outra. O que se entende por ação de saúde? Esse é um tema que está na discussão da regulamentação da emenda 29. Né? O que é ação de saúde? Tem um exemplo, Zé, eu não lembro de quem que eu ouvi, mas não é meu, eu vou só replicá-lo, mas que tem muitos municípios que
O prefeito pega, constrói pavimento, uma estrada, e fala que é dinheiro da saúde. Aí fala assim, mas como assim é dinheiro da saúde? Aí ele justifica, fala assim, não, eu pavimentei a estrada para a ambulância passar. Isso é recurso de saúde? Será que isso é recurso de saúde? Ou teria uma rubrica própria para isso? Né? Então, esse tipo de questão também é objeto da regulamentação da emenda 29. Né? Esse tipo de assunto que eu acho que a gente tem que se debruçar mais e discutir ainda mais. Oi? Pois é, justamente. Né? Esse é um ponto que a gente fala muito. Né? Eu falo assim em geral, eu também falo regulamentar, mas há detalhes aí que a gente tem que se aprofundar mais. Né? Então, só essa contribuição. Eu vou responder sobre a questão da farmacovigilância. Como que é seu nome? Larissa? Laís. Que você perguntou se ficaria a cargo da Anvisa ou a cargo das indústrias, né, para os medicamentos biológicos. Eu entendo que a farmacovigilância é responsabilidade de toda a sociedade, não é responsabilidade só da Anvisa, nem só da indústria, é responsabilidade do usuário, do profissional de saúde, da Anvisa e da indústria. Então, o que acontece hoje é uma subnotificação. A gente quase não tem relato de evento adverso no Brasil, infelizmente. Durante os estudos clínicos, ocorre uma busca ativa, esses eventos são investigados, são controlados, são relatados, vai constar no texto de bula do produto, mas, quando chega depois, na fase pós-comercialização, não tem notificação, a Anvisa não fica sabendo do que está acontecendo com aquele produto no mercado, muitas vezes nem a indústria fica sabendo, porque não recebe essas notificações, e aí não tem como a gente atuar em função de um evento grave que possa ocorrer ou qualquer coisa desse tipo. Então, é até um apelo que eu faço que tanto os usuários quanto os profissionais de saúde estejam sempre notificando. A Anvisa tem um sistema de notificação de eventos adversos, que é o Notivisa, que pode receber tanto notificação dos profissionais quanto dos usuários, e que é muito importante para a gente conhecer o perfil de cada droga e poder provocar uma mudança no texto de bula, ou poder até cancelar o registro de um medicamento se for verificado que ele é mais nocivo do que benéfico para a população. Então, é isso. Bom, gente, nós queríamos aqui registrar, por exemplo, algumas participações pela internet, como o Sérgio Gercianic, de São Paulo, falando sobre a qualidade das palestras, dando parabéns a todos os palestrantes e a todos os participantes também, dizendo que o evento está muito bom. O Maurício, do Rio Grande do Sul, também querendo saber sobre se este é o primeiro seminário, se vão ocorrer outros, assim como ele, o Joaquim, de Santo André, e a Gabriele, de Campinas, querendo informações sobre esse seminário e se haverão próximos. Então, assim, este está sendo a região sudeste, é claro, né, nesse momento, mas todas as informações podem ser acessadas no site, conforme o Lucas, né, citou aqui mais cedo, e as informações sobre as outras regiões onde vão ocorrer esses seminários também provavelmente estarão lá, ok? Além disso, houveram algumas participações de perguntas, né, dos internautas. O Olavo Siqueira, do Morumbi, São Paulo, né, pergunta sobre quais os riscos de um medicamento biológico mal produzido. A Olga Trevisan, do Rio de Janeiro, pergunta: qual o medo do paciente ao pensar no uso de medicamentos biológicos? A Rita Amarante, de São Bernardo do Campo, pergunta: quais são os maiores erros de entendimento que as pessoas têm quando falam em medicamentos biológicos? E, por último, como são perguntas bem rápidas, como estão as regras de fiscalização e registro de medicamentos biológicos no Brasil? Então, os senhores que estão aqui, né, como palestrantes, podem responder. Alguém gostaria de primeiro? Bem, eu gostaria de acrescentar também, eu acho que compõe o contexto de muitas das perguntas que você acabou de falar. Tem uma aqui que diz o seguinte: o usuário do SUS com patologias específicas recebe seus medicamentos pela rede do SUS e, muitas das vezes, há uma variedade grande de laboratórios no produto que lhe é fornecido. Esse paciente, na consulta de rotina, relata ao médico sintomas diferentes que ele vem apresentando atualmente e que antes não apresentava. Ele acha que está relacionado à mudança da medicação para outro laboratório. E o médico normalmente diz que o remédio é o mesmo. E aí, o que fazer? Isso tem muito a ver com uma das perguntas que foi acrescentada agora, a questão do temor do uso do biológico. Eu acho que tudo está na essência da informação ou a falta de informação.
Quando eu falei agora há pouco na aula, que eu falei para vocês de biológicos, parece que nós estamos falando de uma coisa completamente nova. E, na verdade, isso não existe. Quantas de nós, mães, que temos nossos filhos, que começam a ficar questionando a questão da estatura, procuramos um endocrinologista, será que o meu filho está pequenininho, o que eu posso fazer para ele crescer mais? Essa mãe não vai ter medo de dar um medicamento que, na verdade, é um produto biológico, que chama-se hormônio do crescimento. Quantos e quantos nós conhecemos, familiares, conhecidos, que são insulino-dependentes, diabéticos, que precisam da insulina e fazem uso da insulina há anos? Insulina é um remédio biológico. Então, o que nós precisamos, estamos aqui discutindo, é a evolução da medicina, a introdução de novos medicamentos, exatamente por uma questão, como foi discutida, mercadológica. As patentes caíram, começaram a surgir vários medicamentos, as insulinas, as eritropoetinas, esses hormônios do crescimento foram os primeiros. E agora começamos a ter um arsenal muito grande de novas drogas que surgem. Isso que foi colocado aqui com relação à troca do medicamento é uma das questões muito sérias. Chama-se intercambiabilidade. Eu posso pegar um produto e trocar por outro? Nós falamos e passamos a manhã inteira dizendo que não existe genérico para produto biológico. Se eu não tenho uma cópia idêntica, quem me dá a garantia de que eu posso trocar? Os estudos de registro das drogas comparam uma com a outra. Não existe o cenário de eu começar tomando uma e trocar para outra. Não existem esses ensaios clínicos de registro. E a Anvisa pode complementar aqui para mim. Então, na verdade, trocar de um para outro, isso daí não tem nenhum estudo que, de fato, possa dar o anteparo. O que nós temos é o contrário. Alguns ensaios clínicos, algumas evidências que mostram exatamente isso, que, por serem produtos diferentes, e aí as eritropoetinas têm uma grande gama de trabalhos publicados, mostrando que algumas não têm a eficácia comprovada de outros produtos de marca que nós já temos um uso mais consolidado. Isso existe. Com relação a esse registro, a essas informações, chama-se farmacovigilância. Esse médico que responde aqui, que diz que o produto é igual, ele não está esclarecido. Ele não está valorizando uma queixa do paciente que diz que não está tendo o mesmo resultado. Como a colega agora há pouco falou do remédio da pressão, que responde de uma forma diferente, sim, responde. Quando você, Sara, chamou a atenção da questão de etnia, nós sabemos, não em estudos, mas, por exemplo, doença gordurosa do fígado, população americana obesa negra, se comporta diferente na inflamação. Então, existem variações. Isso eu trago até como uma questão minha pessoal para a colega da Anvisa, quando colocam uma consulta pública e, numa resolução, sai uma via comparativa que eu me pergunto o que é um estudo de ensaio clínico reduzido. Quando eu estou na academia e que tenho que fazer um trabalho científico, não sou nem eu. Tem uma pessoa chamada estatístico, que ele vai me dizer quantas pessoas eu tenho que englobar naquele estudo para eu ter um poder significativo. Então, eu pergunto aqui à Anvisa, o que é estudo comparativo ou ensaio clínico reduzido? Por exemplo, nós temos estudos que registraram produtos pela Anvisa com 30 pacientes. Se eu levar um trabalho científico para um congresso, eu vou ficar com vergonha de levar 30 pacientes de um relato, a menos que seja uma doença extremamente rara. Se eu quiser publicar isto como um trabalho científico, revistas de alta categoria indexadas não vão, provavelmente, aceitar isso. E por que a Anvisa o faz? Esse é um questionamento. Porque o que acontece? Quando você falou da etnia, nós falamos aqui de uma população geneticamente, de uma miscigenação, tanto que, quando a gente fala de quilombola ou populações, é até bonito a gente poder ter isso, porque Brasil não tem. Brasil nós temos um pouquinho de tudo. Temos do holandês, do português ao africano, todas as culturas estão nas nossas raízes genéticas e sanguíneas. Então, eu me pergunto, por que a Anvisa é tão flexível na hora do registro? Porque esse custo deveria estar sendo abraçado pela indústria farmacêutica. No momento que eu peço para introduzir uma nova droga, seja ela inovadora, seja ela similar, quem tem que assumir esse custo financeiro tem que ser a indústria farmacêutica ao pedir o registro. Se não o fizer, esta via, essa terceira via criada como comparativo com ensaios reduzidos, vai fazer o quê, gente? Vamos refletir? Essas situações vão recair no dia a dia de todos nós.
na prescrição e no uso do medicamento. Acabamos de ter consenso aqui em relação que a farmacovigilância ela não é bem feita. Se ela não é bem feita, o que vai acontecer? O custo é financeiro, mas o custo é social. Então, eu acho, respondendo a todos vocês, que o grande fator é a desinformação, é o desconhecimento. Parabenizo mais uma vez esse fórum, sem dúvida nenhuma, aos organizadores. Esse aqui não será o primeiro, esse é realmente uma semente. Isso vai aflorar em várias mentes a necessidade de expandir esse debate. E eu acho que, com essa condição, a gente possa, melhorando esse nosso senso crítico, melhorar também a nossa postura diante tanto do Ministério como também nas nossas áreas de regulação, principalmente quando a Anvisa poderia também complementar e responder um pouquinho essa questão que eu falei, até puxar um minuto a mais que me veio uma lembrança. Queria agradecer ao Tiago, que ele falou que a gente faz as consultas públicas, a gente ouve, a gente participa. E nós estamos aqui como terceiro setor, né? Porque eu também tenho a minha participação como terceiro setor. E eu me pergunto, o que eu escrevi e ficou? Eu estava com a maioria, a minha opinião divergiu da maioria, por que falta uma visibilidade daquilo que foi? Por que não há apresentação de uma análise crítica com relação ao que foi posicionado pela sociedade, seja ela civil organizada, ou acadêmica, ou científica, e apenas só vemos a resolução como fato concreto? Vou primeiro esclarecer algumas questões que a doutora Débora colocou, e depois eu respondo a pergunta que chegou pela internet. Com relação à troca de um produto pelo outro, realmente, normalmente, não existe esse tipo de estudo provando que o medicamento biológico é intercambiável com o medicamento biológico novo. Se a empresa fizer esse tipo de estudo, comprovar que eles são intercambiáveis, essa informação vai estar no texto de bula e a população vai ter acesso. Então, lá vai estar informado, esse produto pode ser trocado por tal, sem prejuízo ao paciente. Caso a empresa não faça esse tipo de estudo, realmente a troca não é possível, ela deve começar o tratamento com um e seguir com esse mesmo produto. Ela tem que fazer um estudo comprovando que ele é intercambiável, caso ela queira que isso aconteça na prática clínica. Sobre o registro dos produtos biosimilares, eu acho que ainda existe muito preconceito, na verdade. Talvez as pessoas pensem que é um medicamento que não funciona, é pior do que o original. Se ele não funcionar, ou se ele for pior, ele não vai ser registrado. A gente fez uma legislação bem recente, saiu em dezembro de 2010, teve participação da sociedade através da consulta pública. Essa nossa legislação está em consonância com a legislação da Europa, está em consonância com a legislação da OMS, está em consonância com alguns guias, o FDA ainda não tem nada harmonizado sobre isso, mas também o que eles fazem hoje, muito no caso a caso, está de acordo com a nossa regra. Então, eu acredito que a gente não foi precipitado, nem está tomando decisão com base em achismo, nem nada disso. É tudo muito bem controlado, muito bem estudado, e a Anvisa não registra um produto que não tenha comprovado a sua qualidade, segurança e eficácia. Vocês podem ter certeza disso. Com relação ao processo de consulta pública, que ela reclamou que não tem retorno com relação às contribuições. Nós recebemos muitas mesmo, foram milhares de contribuições. Fizemos o texto final da RDC, ele já foi publicado, mas vocês vai ter no site, a gente está elaborando o relatório com todos os questionamentos que foram recebidos e as justificativas para o que foi incorporado ou não, e isso vai ser publicado logo no site da Anvisa. A gente sabe que o processo de consulta pública envolve uma resposta à sociedade e a gente vai dar essa resposta. Agora a resposta para a pergunta da internet sobre as regras de fiscalização e registro dos produtos biológicos. As regras para registro estão estabelecidas na RDC 55, de 2010, ela está disponível no site da Anvisa, e na minha apresentação também eu coloquei, de um modo geral, o que é exigido, eu acho que eu não vou repetir aqui. E, com relação à fiscalização, tem uma gerência da Anvisa responsável por essa fiscalização, sempre que a gente recebe alguma denúncia de um medicamento falsificado, de qualquer problema com o medicamento, ou um medicamento que está
com cartucho incorreto, texto de bula incorreto, qualquer problema com medicamento, essa gerência da Anvisa de fiscalização é responsável por contatar o detentor do registro e resolver aquele problema. Então, a fiscalização é feita dessa forma, por essa gerência específica. Próximo, que gostaria de responder? Doutor Tiago? Bom, também vou ser bastante rápido. Eu vou começar de trás para frente. Eu não me lembro quem fez a pergunta da doença falciforme. Eu sugiro, se existem já protocolos, se já existem portarias tratando, mas a questão não é muito bem assimilada e tratada de forma constante pelo Ministério da Saúde, eu sugiro que converse com a lauda da ANAPAR, porque as doenças reumáticas têm também uma força grande. Eu acho que depende muito da mobilização da sociedade civil e depende também de uma parceria com as sociedades médicas. Eu acho que o caso das doenças reumáticas é um exemplo muito bem sucedido de boa articulação e de participação em fóruns de políticas públicas. Outra pergunta sobre genéricos e similares, e a compra via licitação do Ministério da Saúde, eu vou citar um posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Genérico, a princípio, é igual, né? Não dá para questionar o fornecimento de um genérico, porque é muito mais barato, efetivamente, e isso está dentro de políticas públicas. Com relação a similares, o próprio Supremo já se posicionou. Similar não é igual. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. É importante que o médico escreva no relatório médico as propriedades que aquele medicamento, por que um medicamento X não surtiria o efeito desejado para determinada pessoa. Então, tudo isso vai se basear muito em relatórios médicos. Vejo exemplos em São Paulo de pessoas que nem precisaram entrar com ações judiciais, mas que fizeram um requerimento administrativo, justificaram por que aquele similar não seria adequado, e aí eu não estou falando só de biológicos, estou falando de medicamentos em geral, por que aquele similar não é aplicável ou não é adequado para o tratamento específico daquele paciente. Tá? Então, é muito importante que conste no relatório médico essa especificação. E, por fim, Rubens, né? Desculpa? Roque. Que abordou a questão do medicamento renal. Foi isso. Né? Eu acho interessante, talvez, depois a gente conversar melhor sobre esse caso, porque eu posso te dar algumas sugestões. Né? Eu não sei como é a forma de administração desse medicamento, etc. Mas, por exemplo, acho que uma informação que vale para todos se for necessário entrar com ação judicial, às vezes, em 24 horas é tempo suficiente. Por quê? Porque existem plantões. Todos os tribunais têm plantões judiciários. Tá? Até mesmo para que o governo repasse esse medicamento, porque, na verdade, hoje a gente sofre na questão de ser renal crônico, ser transplantado e não ter o medicamento. 95% da população não sabe que a hipertensão leva a doença renal. E cada dia que passa, se tornou a epidemia, o renal crônico em todo o país cresce e ninguém faz nada. Quando se fala do medicamento, é muito complicado, porque, na verdade, 10 anos transplantado, vinha ficar diabético justamente por causa do medicamento. Antes de tomar o medicamento, olha, pelo amor de Deus, todos vocês, antes de tomar qualquer tipo de medicamento, leia a bula, porque com certeza vocês não vão tomar. Obrigado. Obrigado, Roque. Bom, de qualquer forma, eu acho que é interessante a gente conversar depois. Você me passa mais detalhes sobre essa questão? Roque? Oi. Depois você me passa mais detalhes sobre essa questão, que eu posso te dar uma orientação mais direcionada. Assim, eu realmente não me sinto à vontade para te dar uma orientação, porque o assunto está muito genérico para mim.